Senhor presidente, colegas parlamentares, brasileiros e brasileiras que nos assistem e nos ouvem através de diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, os discursos que aqui eu escuto da base do governo me fazem lembrar de uma campanha que dizia: não é pelos 20 centavos. Naquele momento se referia à passagem dos ônibus. Não é apenas pela fraude fiscal que 6 milhões de pessoas foram às ruas no último dia 13. Não adianta o governo trabalhar com retrovisor. Eu nunca vi nada dar certo onde se trabalha com retrovisor, olhando apenas para trás. Eu nunca escutei um discurso de um petista ou de alguém da base apresentando soluções para o Brasil. Só se fala do governo de São Paulo, só se fala do governo de Fernando Henrique Cardoso, só se fala do passado e o presente. Cadê as soluções para os 10 milhões de famílias desempregadas no Brasil? Cadê as soluções para o 1,5 milhão de famílias desempregadas no ano de 2015? Cadê as soluções econômicas para que o Brasil não tenha de novo o cenário de 2015 de queda do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, em 4,5%? Cadê as soluções para que o Brasil não tenha em 2016 já uma previsão de queda da economia de 3,5%? Cadê as soluções, senhores parlamentares que aqui defendem que o Brasil não deveria tomar uma atitude drástica contra esse governo? Cadê as soluções para a roubalheira que existiu através do Petrolão? Não é apenas pelos 20 centavos, não é apenas pela fraude fiscal, senhores, é pelos 550 bilhões que os senhores deram de prejuízo à Petrobras. É pelos 50 bilhões de reais que os senhores roubaram através do Petrolão. Coloque a mão na consciência. Tenham vergonha de ocupar aquela tribuna para defender este governo. Eu digo aos senhores o que disse na rua, no Rio de Janeiro, na semana passada: quem defende este governo, no mínimo, é aposentado ou está com a sua renda garantida. Ao defender este governo, bote a mão na consciência e lembre que tem famílias sem comida no prato neste momento, graças aos desgovernos e roubalheiras do governo do PT. Não é apenas por 20 centavos, ou não é apenas pela fraude fiscal que os senhores cometeram. Por que nós não lembrarmos aqui dos 88% da população, conforme a pesquisa do Ibope, que desaprovam o governo? Aliás, ruim, péssimo, irregular, 88% da população acredita que esse governo é. Apenas 10% acham bom e ótimo. 82% da população desaprova esse governo e apenas 14% aprovam. 18% da população brasileira hoje confia neste governo. 80% desconfia deste governo. Por que os senhores não vêm aqui à tribuna e falam, dão uma palmatória dos 23 bilhões de reais do déficit das contas públicas apresentados no mês de fevereiro? Esse índice ou esse valor é o pior nos últimos 15 anos no Brasil. O governo do PT, que está tentando permanecer à frente deste governo, quer permanecer à frente do Palácio do Planalto, teve um déficit nas contas públicas de 23 bilhões de reais. Ou seja, gastou a mais do que arrecadou. Por que gastou a mais? Porque não faz o dever de casa, não corta custo, não corta a máquina, gasta de forma irresponsável o dinheiro público, o dinheiro que vem do bolso do setor produtivo. É isso que os senhores deveriam exercer o seu mandato dado pelo povo dos seus estados, para aqui dizer, não ficar atacando Fernando Henrique, Aécio Neves, o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O povo não quer saber disso, o povo quer saber de solução, quer ter de volta o seu emprego, quer os seus direitos e garantias individuais trabalhistas de volta que o governo tirou. Vocês enfiaram o Brasil no fundo do poço, tenham responsabilidade. Bote a mão na consciência, não é apenas pelos 20 centavos, não é apenas pela fraude fiscal, é pela roubalheira, é pela corrupção, é pelos desmandos, é pela incompetência deste governo. Se esse governo não tivesse mentido ao povo brasileiro, 6 milhões de pessoas não iam às ruas apoiar o impeachment da presidente Dilma.
Não vai haver golpe, vai haver é impeachment. Vai haver é o apoio que vocês no passado defenderam no impeachment do presidente Collor. Repitam o discurso da época do impeachment do presidente Collor, gravem as palavras e botem aqui os mesmos que apoiaram o impeachment do presidente Collor. Por que não repetem o discurso? Mudaram a consciência ou as tetas desse governo ainda estão cheias de leite para que os senhores mamem na teta do governo? Porque responsabilidade civil não é. Responsabilidade civil, senhores e senhoras, me perdoem, mas não é. Vocês não estão defendendo 10 milhões de empregados. Vocês não estão defendendo 1,5 milhão de famílias. Vocês não estão defendendo aqueles que hoje não conseguem uma oportunidade de emprego. E eu sei bem como é que está o setor produtivo, que os senhores criticam. Critica o setor produtivo e defende 550 ônibus que estão passando pelas estradas, enchendo de participantes dos movimentos sociais para encher, aplanar do ministério e passar uma ideia falsa de que o povo brasileiro está apoiando este governo. Não está apoiando este governo. O povo está descendo a tribuna aqui, senhor presidente. Eu acho que aqui até o PT já sabotando o meu discurso, mas não tem problema, pode subir e descer, eu vou continuar dando a minha palavra. Está subindo e descendo. Não adianta. E não vão me calar. A democracia é dada, o povo do Rio Grande do Norte me elegeu, pode subir e descer. A minha palavra irá continuar para aqui denunciar os desmandos deste governo. E eu peço um pouco mais de palavras, senhor presidente, porque quando eu digo que não é pelos 20 centavos, ou não é pela fraude fiscal, é pela obstrução da justiça que esse governo cometeu este crime tipificado no artigo 6º da Lei 1079. É pelo crime de desobediência que o governo cometeu, que está no artigo 359 do Código Penal. É pelo crime de extorsão que o governo cometeu e que também está tipificado no Código Penal, no artigo 158. É pelo crime de... Deputado, vamos concluir que eu tenho que... É só para elencar aqui alguns crimes que o governo do PT cometeu. Depois e que eles acham que ainda não tem motivo para ter o impeachment. Só elencar alguns aqui para ver se convencem. Já que não estão convencidos dos desempregados que estão no Brasil e pela crise econômica, vamos aqui elencar alguns crimes para ver se na forma jurídica, se eles entendem que não vai haver golpe, vai haver impeachment baseado na Constituição Federal. Vamos lá. Fraude fiscal, senhores e senhoras deputados, que vai basear o processo de impeachment e que já foi aprovado no Tribunal de Contas da União de uma forma majoritária. O Supremo Tribunal Federal, instância superior da Justiça brasileira, entende que o pedido está fundamentado. Só falta a Câmara fazer aqui a sua parte. E para concluir, senhor presidente, falsidade ideológica, improbidade administrativa, não faltam crimes para esse governo corrupto, incompetente e que não tem planejamento nem execução. Fora PT, impeachment já! Divulgar.